Mais uma vez, queridos ouvintes, nesta manhã de terça-feira, 26 de março, quando estamos vivenciando a Semana Santa, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e 36 a 38. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me chamais, digo, vós me procurais, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, estamos nesta caminhada da Semana Santa, nesta terça-feira em que nós nos encontramos com Jesus
sentado à mesa com os seus. Sentar à mesa significa um momento de intimidade, um momento de pessoas que estão unidas. Jesus, quando iniciou a sua caminhada, sua vida pública, ele chamou 12 para que estivesse ali mais perto, para que pudesse ajudá-lo na missão. E hoje nós vemos que mesmo dentre aqueles que estão na missão, ainda pode acontecer a traição. A traição mais forte realmente se dá quando é um de dentro que é o traidor. E hoje encontramos com Jesus, como eu disse, reunido com seus apóstolos na última ceia. E Jesus nos relata o Evangelho que Jesus ficou profundamente comovido ao ter que dizer que um deles o entregaria. Todos ficaram desconcertados, quem sabe inclusive aquele que já sabia que era o traidor. E Jesus revelou ao discípulo amado, que estava do seu lado, quem seria, deu-lhe uma pista de quem seria o traidor. Aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Esta foi a pista que Jesus deu, revelando ao discípulo amado quem seria o traidor. Diz a segunda parte do versículo 26, então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque tinha também o outro Judas, o que nós conhecemos hoje como São Judas Tadeu. Mas o traidor foi Judas, filho de Simão Iscariotes. E com tristeza a gente relê esse versículo 27, como que São João colocou aqui esta ação do mal na vida de Judas. Diz assim: depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Que coisa mais triste quando nós estamos, ou quando nós dizemos que estamos com Jesus, mas nós permitimos que o mal entre em nós. Quando nós permitimos nos afastarmos da presença de Jesus, caindo no pecado. E Jesus logo disse a Judas: faça, pois, o que você tem que fazer. Por quê? Porque Satanás já tinha entrado no coração de Judas. Lembremos, queridos ouvintes, ontem, quando Judas reclamou da grande quantidade de perfume que Maria derramou aos pés de Jesus. Poderia ser vendido por 300 moedas de prata. E hoje Judas sai desta refeição com Jesus para entregá-lo por 30 moedas de prata. Então Judas saiu para finalizar o trato, o combinado com os opositores de Jesus, para combinar entregar Jesus aos seus inimigos. Claro que os outros apóstolos não conseguiram entender o que Jesus estava conversando com Judas, e como Judas guardava o dinheiro, era o administrador, os apóstolos pensavam que Jesus tinha pedido para ele comprar alguma coisa
para a festa da Páscoa. Então, queridos ouvintes, esta passagem que nos fala deste trágico momento em que Jesus revela o traidor, um dos seus, Judas, que caminhou com Jesus, que ouviu tudo aquilo que Jesus ensinou, mas não soube acolher na sua vida o amor de Jesus. E nem soube também amar como Jesus amou. Então nós precisamos aprender de Jesus como amar e não aprender com Judas como trair. É melhor aprender com Jesus como amar. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Pedro, com coração que sabia amar Jesus, disse a Jesus por que ele não poderia ir para onde Jesus estava indo, e Jesus disse que ele poderia, mas não agora. E ele insiste que daria a vida por Jesus. Muitas vezes nós somos assim também, né? O nosso coração ama Jesus. E a gente até fala para Jesus que nós vamos dar a vida por ele, mas nós acabamos traindo Jesus também. Não como Judas, que traiu, e depois, durante esta semana, nós vamos ver o que aconteceu, mas como Pedro, que tem esse coração bom, que ama Jesus, que aprendeu a amar como Jesus, mas como ser humano ainda caímos na tentação do pecado, na tentação de negar Jesus. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Queridos ouvintes, somos assim. É melhor sermos assim como Pedro, que tem um coração bom, que ama Jesus, que aprendeu a amar como Jesus e que algumas vezes nega Jesus, mas consegue reconciliar. O mais importante aqui é quando cair, conseguir levantar. Pois nós vamos ver durante a semana essas duas atitudes, a atitude de Pedro e a atitude de Judas. Ficamos hoje com a atitude de Pedro, que se dispõe a entregar a sua vida. Que o Senhor nos ajude a entregar a nossa vida por amor a Jesus. Entregar a vida significa acolher por total esse projeto de Jesus. Que o Senhor nos conceda a graça de estarmos com Jesus e não permitir que o mal entre em nós, na nossa vida, na nossa família. Que o nosso coração seja só de Jesus, diz a música. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. Não porque Jesus foi crucificado, mas porque na cruz ele revelou ainda mais o seu amor por cada um de nós. Como o título da mensagem de ontem, esse amor sem reservas. Que Deus abençoe você, abençoe a sua terça-feira, para que a sua vida esteja configurada com a vida de Cristo e aqueles que sabem acolher o seu amor. Assim seja.